E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui ao nosso assunto. Na aula passada, nós vimos progressões aritméticas de ordens superiores, né? E aí, dando a continuidade ao nosso assunto de progressões, sequências e progressões, hoje nós adentraremos em progressões geométricas. Em progressões geométricas. Nós chamaremos de PGs, né? Bom, e a definição de uma PG é bem simples, né? Eu tenho uma sequência de números aí, a N recebe o nome de progressão geométrica, que nós batizaremos de PG, ou PA não, né? PG. Se e somente se e somente se satisfaz duas condições. Primeira, o A1 é um termo aqui, um número real. E a segunda condição é que, dado qualquer termo, ele vai ser obtido do seu termo anterior vezes uma razão, né? Isso aqui, obviamente, para todo mundo pertencente aos naturais, né? E que, no caso, que a nossa razão pertencente aos reais. Esse quezinho aqui nós chamamos de razão da PG. Então, essa é a nossa definição aí de progressões geométricas. E aí nós temos aqui alguns exemplos. Um exemplo simples. Vamos pegar aqui o primeiro termo igual a 8 e a razão igual ao meio. Então, nós temos a seguinte PG, né? Começa com 8, multiplicado por meio dá 4, aqui por meio 2, 1, meio e assim sucessivamente. Então, isso aqui, nós teríamos essa progressão geométrica. Se vocês observarem, né? Então, cada termo, a n mais 1, é o anterior a n vezes 1 meio. Aqui algumas características, por exemplo, se eu pegar o primeiro termo igual a 2 e a razão aqui maior do que 1, 2, por exemplo, nós vamos ter essa PG aqui, ó. 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante, né? Então, veja que essa primeira PG aqui de exemplo, ela está decrescendo. A segunda PG de exemplo está crescendo. Então, há uma relação de PGs crescentes, decrescentes, de acordo com a razão, né? E aí, como é esta relação? Vou colocar aqui como observação, né? Vou colocar aqui como observação. Primeira observação. As PGs crescentes têm razão Q maior do que 1, obviamente, se seus termos são positivos. E observe que se a razão, então colocar assim, I tem razão entre 0 e 1, se seus termos são, obviamente, negativos. Um exemplo dessa daqui seria o seguinte, por exemplo, pegar aqui a PG, em que o primeiro termo é menos 2, e a razão é 1 meio. O segundo termo é menos 1, depois menos 1 meio, e assim é menos 1 quarto, e assim sucessivamente. Note que essa PG aqui,
ela é crescente, né? Ela está crescendo. Esses valores aqui, menos 2 é menor do que menos um, o menos um é menor do que menos um meio, então ela é crescente. Então, todos os seus termos são negativos. Um exemplo desse segundo caso. Uma segunda observação agora sobre as PGs decrescentes é que, no caso, as PGs decrescentes têm razão entre 0 e 1, obviamente, se seus termos são positivos, e razão maior do que 1 se seus termos são negativos. Então, a primeira questão da razão entre 0 e 1 e os termos positivos, nós já temos o exemplo aqui acima, o primeiro exemplo dado, a PG é decrescente. E quanto a termos negativos, vejamos aqui a PG em que o primeiro termo é menos 2 e a razão é 2. Então, vou ter aqui menos 4, menos 8, menos 16, menos 32 e assim sucessivamente. Então, veja aqui que os valores estão decrescendo, né? Estão diminuindo cada vez mais. Obviamente, então veja que nós estamos observando simplesmente razões maior do que 1 e entre 0 e 1. E o que é que acontece se a razão for negativa? Obviamente, se a razão for negativa, então teremos PGs alternadas. Então, obviamente, né, o sinal vai ficar alternando, já que a razão é negativa. Então, vai multiplicar menos com menos vai dar mais, na próxima com menos vai dar menos, isso. Então, os valores vão ser alternados. E a quarta observação é se a razão foi justamente igual a 1, ou 0, né? Ou a razão foi igual a 0. Teremos PGs constantes ou estacionárias. Então, estacionária no caso, constante no caso do que é igual a 1, né? Então, por exemplo, a seguinte PG, começando com 2, multiplicando por um tá do 2, então aqui essa PG que é constante, e uma estacionária, começando com 2 e a razão ser 0, né? Estacionou no 0. Não é constante totalmente porque começa no 2, mas ela é estacionária. Ambas são estacionárias, né? Estacionam sempre no mesmo valor. Bom, então bacana ver essa análise em relação a crescimento e decrescimento dos termos, né? Mas temos coisas aqui interessantes também a se analisar, né? Como, por exemplo, o termo geral. Então, como é que fica o termo geral de uma PG? Então, aqui uma observação que nós temos é que, se eu pegar um A de 5K mais 1, isso vai ser o antecessor, que é o A índice K, vezes a razão, isso nós já vimos. Se eu pego o A índice K mais 2, isso vai ser o A índice K mais 1, vezes a razão. E isso, se eu continuar até um A n, isso daqui vai ser a razão vezes o A n menos 1. Então, observe aqui que se eu multiplicar membro a membro, todo mundo, nós vamos obter o seguinte, multiplicar todo mundo. Então, vou ter AK mais 1 vezes AK mais 2 vezes etc. Antes do AN vem o AN menos 1. Do outro lado, nós temos o Q multiplicado quantas vezes? Então,
veja que está começando no K mais 1 e está terminando no N. Né? Então, é N menos K mais 1, dá N menos K. Então, é N menos K vezes, aí temos o AK mais 1, etc., até o AN menos 1. Agora, observe aqui, lembrando lá do produto telescópico, né? O AK mais 1 com AK mais 1, AK mais 2 está aqui no meio. Vai cancelar todo mundo até o AN menos 1. Então, me sobra do lado esquerdo AN, do lado direito me sobra Q elevado a N menos K vezes AK. Ou seja, eu posso obter qualquer termo em função de qualquer outro. Em particular, se K é igual a 1, temos que o AN vai ser Q elevado a N menos 1 vezes o A1. Em particular, nós podemos generalizar também, ter um termo geral em função do A1. Né? E isso é interessante. Mas nós temos aqui o termozão mais geral ainda. Beleza. Então, um exemplo disso. Então, vamos supor que eu tenho uma PG em que o quinto termo é igual a 3 e a razão é igual a 2. E aí, nós queremos saber quem é o A13. Eu não vou sair multiplicando até chegar no A13. Então, obviamente, eu já tenho que o A13 eu posso obter através do A5, que isso aqui vai ser vezes a razão elevada a 13 menos 5. Isso aqui, então, dá o A5, que é 3, a razão é 2, e 13 menos 5 é 8, né? Ou seja, o A13 facilmente aqui vai ser 2 elevado a 8, dá 2 elevado a 10 é 1024, 2 elevado a 9 é 512, então 2 elevado a 8 é 256, 256 vezes 3 dá 768, pronto. Então, o A13 aí é 768. Isso é muito interessante. Uma observação importante, que isso na verdade é uma proposição, parecido com o que nós vimos lá nas PAs, é que o termo geral de qualquer PG de N termos, vou colocar assim, é da forma A vezes B elevado a N, né? Onde a razão Q é igual a B. Então, obviamente, aqui nós teríamos o A1, no caso, A vezes B, o A2, A vezes B ao quadrado, isso, etc. Consequentemente, o AN, seu termo geral, é A vezes B elevado a N. Né? Então, realmente, procede essa proposição. Certo? Muito interessante isso. Obviamente, o A está relacionado, o A e o B estão relacionados aqui como sendo o primeiro termo, né? A vezes B, quando eu faço N igual a 1. Isso é bem interessante. Uma outra observação, que também é uma proposição, diz o seguinte, no PG, em que o número de termos N é par, isso nós fizemos com as PAs também, nós vamos ter o seguinte. Então, o A1 vezes o AN é igual ao A2 vezes o AN menos 1, que é igual
ao A3 vezes o AN menos 2, que é igual a etc., até o AN sobre 2 vezes o AN sobre 2 mais 1, né? Olha só que interessante. E, colocar assim, e se N é ímpar, então A1 vezes o AN é igual ao A2 vezes o AN menos 1, que é igual ao A3 vezes o AN menos 2, que é igual, etc., a o AN mais 1 sobre 2 ao quadrado, ou seja, o AN mais 1 sobre 2 vezes o AN mais 1 sobre 2, né? Esse termo AN mais 1 sobre 2 nada mais é, quando ele é ímpar, o N é ímpar, nada mais é do que o termo central, tá? Nada mais é que o termo central. E aí, a prova disso é bem simples, né? A prova disso aqui é bem simples. Basta a gente observar o seguinte. Fazer aqui de outra cor. Por exemplo, no caso para n igual a par, n sendo par, eu posso escrever para n par, fazer assim. A1 vezes o AN, como sendo A1 vezes o AN, eu vou chamar de A1 vezes Q elevado a n menos 1. Posso escrever assim. Note que isso é a mesma coisa que A1 vezes a razão, vezes A1 vezes Q elevado a n menos 2. Eu tirei uma razão daqui. Então, esse daqui nada mais é do que o A2, e esse daqui nada mais é do que o AN menos 1. E aí eu vou brincando com esses Qs aí, eu obtenho o A3 vezes AN menos 2. Essas igualdades são simples, né? Vale até se o N é ímpar. Então, para N par e N ímpar, essas igualdades valem. O que me importa é a igualdade lá no final. E a igualdadezinha lá no final, daqui, nós temos, né? Isso daqui é A1 ao quadrado vezes Q elevado a N menos 1. Mas, se nós observarmos, esse Q elevado a N menos 1, ele pode ser escrito assim, ó. Q elevado a N sobre... Opa, aqui não, né? No expoente. N sobre 2 mais N sobre 2 menos 1. Nós podemos escrever assim, né? Beleza. E aí, o que é que nós temos aqui? Veja, isso aqui é uma potência. E aí nós temos A1 vezes o Q elevado a N sobre 2 menos 1, vezes o A1 vezes o Q elevado a N sobre 2. Mas nós vimos agora há pouco que para envolver o A1 aqui, eu posso fazer o seguinte, somar aqui, por exemplo, nesse expoente mais 1 e subtrair menos 1 aqui não altera nada, né? Isso aí não vai alterar nada. E então, o primeiro aqui, usando o termo geral, nada mais é do que o A índice N sobre 2. E esse segundo aqui é o A índice N sobre 2 mais 1, ó. A índice N sobre 2 mais 1, como nós temos aqui em cima na nossa igualdade, né? Então, a primeira prova está ok, correto. Quanto à segunda, é a mesma coisa, né? Nós temos para N ímpar. Então, veja que isso é possível porque o n é par, o n é um múltiplo de 2, então dá para dividir n por 2 e continuar sendo inteiro, que isso é válido, né? Agora, para quando o n é ímpar, A1 vezes o AN também é A1 vezes Q elevado a n menos 1, pelo termo geral. E aí nós vamos fazer a mesma coisa, né? Vamos fazer a mesma coisa. A diferença é que nós vamos escrever agora o n da seguinte forma.
Vamos escrever, deixa eu pensar aqui. Pronto, vou colocar aqui n menos 2 mais 1. Isso daqui é a mesma coisa disso, né? Não alterei nada. Só somei 1 e subtraí 1. Isso por que eu estou escrevendo isso assim? Né? Na verdade, eu não quero n menos 2 mais 1. Eu quero n. Vamos fazer aqui, deixa eu ver. N mais 1. Isso, N mais 1 menos 2 é N menos 2 mais 1, a mesma coisa. Isso mesmo. Deixa assim, então. E aí aqui é o seguinte. Esse N mais 1 eu vou escrever da seguinte forma. N mais 1 sobre 2 mais N mais 1 sobre 2. Isso não altera, né? Por que que não altera? Porque, obviamente, N mais 1 sobre 2 mais N mais 1 sobre 2 é duas vezes o N mais 1 sobre 2, que é o N mais 1 que está aqui em cima. E o menos 2, repito. Então, até agora, nada. E essas frações são possíveis de ser escritas assim porque o N é ímpar. Então, o número ímpar mais 1 dá par e dá para dividir por 2. Agora, como nós temos soma nos expoentes, eu posso escrever a razão aqui assim, ó. N mais 1 sobre 2 menos 1, pegar uma parte aqui, e o outro A1 vou colocar aqui, vezes a razão elevado a N mais 1 sobre 2 menos 1. Então, multiplicação de potência de mesma base, repete a base, que é o quê? E soma os expoentes. Aí eu vou ter um N mais 1 sobre 2, mais N mais 1 sobre 2, com menos 1, que é o menos 2. Mas isso daqui é interessante porque cada um desses termos nada mais é do que o A índice N mais 1 sobre 2. Eles são iguais, né? E isso aqui dá o que nós queremos mostrar, que é o A índice N mais 1 sobre 2 ao quadrado. Pronto. E aqui conclui a prova dessa proposição. E essa proposição, ela é extremamente importante, né? Lembrando aqui que esse A índice N mais 1 sobre 2, no caso para N ímpar, é o termo central. Na verdade, existe uma proposição tão interessante quanto essa, que se eu pegar dois termos quaisquer de uma PG e multiplicar, né, o resultado tem que ser igual também ao produto de outros dois termos cujos índices sejam somados, sejam iguais. Né? Isso é bem interessante. Então, essa proposição, ela escreve-se assim: em toda PG, o produto de dois termos quaisquer, será igual ao produto de outros dois termos, desde que a soma dos índices dos dois primeiros, né? Os dois primeiros seja igual à soma dos índices dos outros dois. O que é que significa isso? Eu estou pegando aqui o A índice P vezes o A índice Q
E isso aqui vai ser igual ao A índice R vezes o A índice R, se e somente se P mais Q for igual a R mais S. Estamos querendo dizer justamente isso. Então, vamos ver se isso é verdade mesmo. Vamos ver se isso é verdade. Ora, A índice P nada mais é do que A1 vezes a razão elevada a P menos 1. A índice Q é A1 vezes Q elevado a Q menos 1. Para não misturar esses Qs aqui, que um é a razão e o outro é o índice, vou chamar aqui de A índice K. Pronto, fica melhor. K. E ali também a gente apaga, e aqui também vai ser K. Pronto, fica melhor. Isso é igual ao AR, que é o A1, vezes Q elevado a R menos 1, vezes o AS, que é A1, vezes Q elevado a S menos 1. Ora, A1 aqui dá 1 ao quadrado, A1 e A1 aqui também, posso cancelar. Produto de potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes. E aqui também, repete a base e soma os expoentes. Ora, duas potências iguais, temos que ter expoentes iguais. Isso implica, obviamente, tirando os menos 2, que P mais K é igual a R mais S. Né? Então, faz sentido essa proposição. O interessante aqui é fazer algo também que envolva o que nós vimos lá em PA, sobre as interpolações. Interpolação geométrica. Ou seja, a gente tem até uma forma de como interpolar, agora colocar termos entre outros dois, de forma que forma uma PG, né? Nós temos agora condições. Como é que a gente faz para interpolar? Então, interpolar aqui K meios geométricos, ou números, né, de forma geométrica, forma geométrica eu digo que a progressão tem que ser geométrica, entre dois números A e B, é formar uma PG, no caso de K mais dois termos, tal que o A1, obviamente, vai ser o A, e o A, K mais 2, né, que é o último termo, e o AK mais 2 seja 3. Pronto. Opa, AK mais 3 não, seja B, que é o último termo. Ok, então um exemplo. Um exemplo disso. Então vamos supor, vamos interpolar 6 números. 6 números entre 8 e 2, desde que de modo a formar uma PG. Bom, o A1 é 8. E, obviamente, são 8 termos agora. O A8 é 2. Consequentemente, como o A8 é 2, o A8 é o A1 vezes a razão elevada a 7. Isso implica que isso é 8 vezes Q elevado a 7. Mais 8 vezes Q elevado a 7, que é o A8, é 2. Ou seja, a razão elevada a 7 nada mais é do que 2 sobre 8, que é 1 quarto. Então, nós já temos que a razão é a raiz sétima de 1 quarto. Ok, a gente pode até racionalizar isso daqui, que isso é a mesma coisa que 1 sobre raiz sétima de 4, né? 4 é 2 ao quadrado. Então, isso aqui seria
raiz sétima de 2 elevado a 5, raiz sétima de 2 elevado a 5, se quiser racionalizar. Então, fica raiz sétima de 2 elevado a 5 sobre 2. Então, essa daí seria a minha razão. E aí, interpolando, então, nós obteríamos a seguinte sequência como PG. O primeiro termo é 8, o segundo termo é 4 raiz sétima de 2 à quinta. Aí depois vem isso daqui vezes raiz sétima de 2 à quinta sobre 2 fica 2 vezes aí raiz sétima de 2 aqui, então fica 4 raiz sétima de 2 ao cubo, porque vai ficar 2 à quinta vezes 2 à quinta é 2 à décima, aí, como é raiz sétima de 2 à décima, fica 2 fora vezes a raiz sétima de 2 ao cubo, como já tinha os 2 antes, então fica 4. Depois isso daqui vai dar 2 vezes isso aqui, do 4 cancela com 2, fica 2 vezes raiz sétima de 2 ao cubo, com 2 à quinta, fica 2 à oitava, então fica 2 raiz sétima de 2, então fica 2 vezes 2, 4, raiz sétima de 2. Depois fica raiz sétima de 2 à sexta, isso, 4 dividido por 2, então fica 2, então fica raiz sétima de 2 à sexta, não dá para simplificar. 2 à sexta com 2 aqui dá 2 elevado a 11, sobra 2 elevado a 4, então fica 2 raiz sétima de 2 elevado a 4. Depois fica 2 cancela com 2, 4 com 5 dá 9, então fica 2 raiz sétima de 2 ao quadrado. Então, nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O outro tem que ser 2, então, né? E isso daqui em 2 raiz sétima de 2 ao quadrado com raiz sétima de 2 à quinta dá 2. 2 vezes 2, 4. Dividido por 2 dá 2. Perfeito. Então, nós interpolamos, colocamos 6 números de forma a obter uma PG. Então, além da interpolação, outra coisa que é importante que nós fizemos também lá nas PAs é escrever as PGs de forma conveniente, né? Então, eu poderia, por exemplo, observação, colocar assim, formas de se escrever PGs. Então, uma primeira forma aqui, por exemplo, uma PG de 3 termos. Vou mostrar depois esse exercício em que isso é importante. PG de 3 termos, nós poderíamos escrever assim, ó. X sobre Q, X e X vezes Q. Porque dessa forma, nós podemos multiplicar todo mundo e ficar só dependendo de X. Aí, então, por que você está falando de produto? Porque uma das coisas que é importante nas progressões geométricas também é o produto de todos os termos. E nós vamos ver daqui a pouco. Outra forma de se escrever seria, por exemplo, aqui uma PG de 4 termos. Como é que ficaria? Então, poderia escrever assim, ó, x sobre y ao cubo, x sobre y, xy ao quadrado, xy ao quadrado não, xy e xy ao cubo, em que a razão é y ao quadrado. Então, xy ao cubo vezes y ao quadrado é x sobre y, vezes y ao quadrado é xy, vezes y ao quadrado é xy ao cubo. Né? Então, essa é uma forma interessante também, porque quando eu multiplicar tudo, fica só em função do x, exclui-se a razão, não dependeria da razão o produto. Uma outra forma aqui, última, uma PG de 5 termos. Então, acredito que essas aqui sejam mais importantes. A de 5 termos é simples. X sobre a razão ao quadrado.
x sobre a razão, x vezes a razão e x vezes a razão ao quadrado. Pronto. Então, também, da mesma forma, multiplicando todo mundo, nós teríamos o produto dos termos envolvendo só a razão, né? Vejamos um exemplo de uma questão e como usar isso, só para vocês terem noção. Então, suponha que uma PG de 4 termos positivos, a soma dos dois primeiros vale 1. E a soma dos dois últimos vale 9. Determine a razão. Determine a razão dessa PG. Ora, obviamente que aqui eu não vou utilizar essa de 4 termos, porque aqui é para o produto. Se eu quisesse, no caso, para obter envolvendo soma, eu usaria essa PG que eu colocaria de vermelho aqui, ó. X, xq ao quadrado e xq ao cubo, que ela aqui pode ser usado com soma de termos, né? Essa daqui seria com produto. Então, seria mais conveniente e é mais comum, né? Você obter o primeiro termo, depois o primeiro termo vezes a razão, e assim, etc. Então, nesse caso aqui, desse problema, é conveniente escrever dessa outra forma. Por quê? Porque nós temos que a soma dos dois primeiros termos é 1, e a soma dos dois últimos é 9. Então, observe o seguinte, se eu pegar essa segunda igualdade e colocar x que é o quadrado em evidência, eu vou obter 1 mais q. Isso é 9. E na de baixo, se eu botar x em evidência, eu vou obter 1 mais q também, que é igual a 1. Então, vou dividir todo mundo. Ó, x vezes 1 mais q, e isso daqui é 1. 1 mais q com mais q cancela, x também cancela. Como os termos são todos positivos, eles podem ser cancelados. A gente garante que não vai ser zero. E aí nós temos que q ao quadrado é 9 dividido por 1, que é 9, ou seja, q é igual a 3. Então, aqui, obviamente, poderia ser mais ou menos 3, mas nós queremos que todos os termos sejam positivos, então a razão aqui tem que ser 3. Então, aqui é um exemplozinho de uma questão simples, mas que nós precisamos escrever os termos do APG de uma forma que seja conveniente. A forma mais conveniente foi essa daqui, né? Uma forma mais tradicional, tá? Mas tem essa outra forma de 4 termos, que no caso seria para exemplos de produto, tá? Então, falando em produto, então vejamos o produto dos termos de uma PG. Então, como é que fica o produto dos termos de uma PG? Tá? Então, o produto dos N termos de uma PG é dado da seguinte forma. É dado pela raiz quadrada. Isso aqui, obviamente, vai ser em módulo, então vou fazer o seguinte, colocar o quadrado aqui, que é igual a 1 vezes o AN elevado a N. Por que que isso é verdade? Ora, suponha que a minha PG seja A1, A2, A3, até o AN. Quem é o meu produto dos N termos dessa PG? É A1 vezes A2, vezes o A3, vezes etc., até o AN. Aí eu vou fazer o seguinte.
eu vou multiplicar o contrário. Mas esse produto aqui continua sendo PN. Mas por que eu estou fazendo o seguinte? Porque nós vimos agora há pouco que o produto dos termos, todos eles são iguais quando a soma dos seus índices são iguais. Então, por exemplo, aqui, os índices N1, então a soma N mais 1. Os índices N menos 1 e 2, a soma N mais 1. N menos 2 e 3, a soma N mais 1. Até o final, que é N com 1 também, que vai dar N mais 1. Ou seja, esses produtos 2 a 2, todos eles são iguais a N mais 1. Então, eles são iguais. Ou seja, Pn ao quadrado é igual ao A1 vezes o AN. Quantas vezes está ocorrendo esse produto? N vezes. Então, essa fórmula aqui é verdadeira. Uma consequência disso, se eu extrair a raiz quadrada, né, consequentemente, extraindo-se a raiz quadrada de ambos os lados, o módulo do produto vai ser a raiz quadrada de A1 vezes AN elevado a N. Né? Então, lembrando que raiz quadrada de um número ao quadrado é o módulo, né? É o módulo desse número. Outra observação interessante é que esse produto ele pode ser escrito assim também, ó. Isso é uma proposição. O produto dos n termos de uma PG é da forma Pn igual a índice n na verdade, A1 elevado a n vezes Q elevado a n vezes n menos 1 sobre 2. Então, isso aqui é o produto dos n termos. Por que isso é verdade? Então, vamos lá. A prova disso. Então, o produto dos n termos é o A1 vezes o A2, vezes o A3, vezes etc. até o AN. Mas isso aqui nada mais é do que o A2 é A1 vezes a razão. O A3 é A1 vezes a razão ao quadrado. Isso sucessivamente até o AN, que é A1 vezes a razão AN menos 1. Ora, o A1 está multiplicado aqui N vezes, então o A1 elevado a N, como já está aqui na forma. E nós temos o produto da razão de várias potências de razão. Produto de potência mesma base, repete a base, e soma os expoentes. E os expoentes serão esses aqui, ó. Mas isso aqui é a soma de Gauss. E como é que fica a soma de Gauss? É o primeiro mais o último, que dá N, vezes o número de termos, que é N menos 1, sobre 2. Pronto. E aí, está concluída a prova do produto dos N termos. Né? Se nós quisermos, obviamente, calcular em função do A1 e da razão. Mas, nós estamos vendo aqui acima que nós não precisamos da razão para calcular, basta o primeiro termo e o último. Obviamente, se a questão nos dá, deixa eu só ajeitar isso aqui, diz um zoom sem querer, pronto. Se a questão nos dá, obviamente, o primeiro e o último termo. Bacana? Muito interessante, né? Então, passemos aqui adiante, vamos limpar aqui a tela. Tem uma outra proposição que envolve produtos de termos de PG. E essa proposição, ela é interessante. E ela diz o seguinte: seja uma PG com um número
um não, né? Com o número de termos ímpar, com o número de termos ímpar, então, o termo central, aquele que nós vimos agora há pouco, o AN mais 1 sobre 2, termo central, vamos chamar aqui ele de AI, quer dizer, perdão, AC, né? É dado por PI sobre PP, em que, onde PI é o produto dos termos de ordem de índice ímpar e PP é o produto dos termos de índice par. Olha que interessante, né? E aqui é até um tanto que óbvio, pois, vamos ver a prova disso. Veja quem é os PIs. É A1, A3, A5, e como o N, ou seja, o número de termos é ímpar, então vai até o AN. Quem é PP? É o produto dos de índice par. É o A2, A4, A6, etc., até o antecessor do último, que é o AN-1. Então, observe aqui que nós podemos escrever isso aqui assim, ó. A1, o A1, em todos aqui vai ter A1, né? Então, aqui vai ficar A1 vezes Q ao quadrado, vezes A1 vezes Q à quarta, mais não, vezes, etc. O último termo, que é o A índice N, é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Pronto. Aqui, A1 vezes Q, vezes A1 vezes Q ao cubo, vezes etc. O último termo é A1 vezes Q elevado a N menos 2. Então, nós temos o quê? O PI sobre PP vai ficar A1, tem vários A1s aqui. Quantos A1s nós temos? Ó, aqui basta ver o seguinte, nós temos como se fosse Q elevado a zero aqui. Então, 0, 2, 4, até o N menos 1. Quantos termos tem aí? Está indo de 2 em 2. Então, é o primeiro menos o último, divido por 2, porque está indo de 2 em 2, e somo mais 1, ou seja, N menos 1 sobre 2 mais 1. Isso é a mesma coisa que N mais 1 sobre 2. Então, aqui tem N mais 1 sobre 2 termos. Vamos apagar esse borrãozinho aqui. E a razão aqui está sendo elevado a 2 mais 4 mais 6, só os pares, né? Mais N menos 1, que é o último. Sobre, embaixo, nós temos A1 elevado a... Quantos termos tem? Então, 1, 3, 5, até o N menos 2. Quantos termos tem? N menos 2. Menos 1, que dá N menos 3, dividido por 2, porque está indo de 2 em 2, e somo mais 1. Então, N menos 3 dividido por 2 e somo mais 1. Então, aqui nós temos N menos 1 sobre 2 termos. Então, aqui é N menos 1 sobre 2. E aqui eu posso apagar isso aqui. Bom. E a razão, nós temos aqui, que é 1 mais 3, mais 5, mais etc., mais N menos 2. Pronto. Agora aqui é conta de simplificação, né? Divisão de potência aqui nos A1s, ó. Repete a base, subtrai os expoentes, vai ficar 1 elevado a N
mais 1 sobre 2 menos n menos 1 sobre 2. E a razão aqui também vai ter, né, obviamente, essa subtração dos expoentes. O primeiro, a soma de uma PA, né, de razão 2, é o primeiro termo mais o último, vezes o número de termos sobre 2. Quantos termos nós temos aqui? Então, nós temos, deixa eu ver, aqui a gente poderia ver o seguinte, se eu dividisse tudo por 2, ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o n menos 2, ou seja, tem n menos 1 sobre 2 termos. N menos 1 sobre 2, tudo isso aqui dividido por 2. Menos o expoente do denominador, que é a soma do primeiro com o último, né? Vezes o número de termos. O número de termos aqui é n menos 1, n menos 2, menos o n menos 3, dividido por 2 mais 1, que dá n menos 1 sobre 2. N menos 1 sobre 2. Isso aqui também está dividido por 2. Pronto. Perfeito. Né? Então, vejamos aqui. Deixa eu só ver se é n menos 1 sobre 2 mesmo. O número de termos aqui. 1, 3, 5. Se fosse até o n menos 1, n menos 1 é ímpar. Então não daria. Tá indo de 2 em 2. Mas a quantidade é só pegar o último, subtrair do primeiro. Ok. Subtrair do primeiro, n menos 2 menos 1 é n menos 3. Dividir pela razão que é 2. E somar mais 1. Então, fica n menos 3 sobre 2 mais 1, que dá n menos 1 sobre 2, certo? No outro lá de cima, é n menos 1 menos 2, dividido por 2, mais 1, que é n, também é n menos 1 sobre 2. Perfeito. Então, tá tudo certinho. Então, o A1 aqui vai ficar, o denominador é 2 do expoente, então fica n menos n dá 0, 1 menos 1, menos com menos mais 1 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1, então fica só o A1. E a razão vai estar elevada a, se nós observarmos aqui, nós podemos colocar n menos 1 sobre 2 em evidência. E aí fica, aqui nós temos n mais 1 sobre 2, e aqui nós temos n menos 1 sobre 2. Então, e n mais 1 sobre 2 menos n menos 1 sobre 2, nós já acabamos de ver quanto é. É 1. Né? Então, deixa eu ver aqui se está tudo ok. N mais 1 sobre 2, certo? Menos o n menos 1 sobre 2, perfeito. Ou seja, isso daqui nada mais é do que A1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre 2. Mas, olha, eu posso colocar um expoente aqui, mais 1 menos 1, não tem problema. Isso é a mesma coisa do que A1 vezes Q elevado a n mais 1 sobre 2 menos 1, que isso aqui, na verdade, é o A n mais 1 sobre 2, que nada mais é do que o termo central. E aqui termina a prova desta proposição. Muito interessante isso daqui. E aí nós vamos chegar no nosso ápice dessa aula de progressões geométricas, e aí nós vamos trabalhar a soma dos n termos de uma PG,
que praticamente é o final dessa aula, né? Nós veremos só agora a soma, e aí a soma dos n termos vai ser, obviamente, A1 mais A2 mais A3 mais etc, mais a n. E, obviamente, isso daqui é A1 vezes a razão, o A3 é A1 vezes a razão ao quadrado, mas etc até A1 vezes a razão elevado a n menos 1. Todos têm A1, que eu posso colocar em evidência, e vai ficar 1 mais Q ao quadrado, mais etc, mais Q elevado a n menos 1. Pronto. Aí nós temos que ter em mente uma observação importante. Observação. Quanto é Q ao quadrado menos 1 dividido por Q menos 1? Se nós observarmos, isso é a mesma coisa que Q menos 1 vezes Q mais 1 sobre Q menos 1, que é a mesma coisa que Q mais 1, supondo, obviamente, que o Q menos 1 não é zero, né? Quem seria, por exemplo, Q ao cubo menos 1 sobre Q menos 1? Isso é a mesma coisa que Q menos 1 vezes Q ao quadrado mais Q mais 1 sobre Q menos 1. A gente tem que lembrar um pouquinho de fatoração, né? E aí, isso aqui é a mesma coisa que Q ao quadrado mais Q mais 1. Não sei se vocês estão observando onde eu quero chegar, mas aqui eu tenho 1 mais Q, aqui eu tenho 1 mais Q ao quadrado. E a minha ideia é generalizar isso, porque se eu tenho Q a quarta menos 1 sobre Q menos 1, isso é a mesma coisa que Q menos 1 vezes Q ao cubo, mais Q ao quadrado, mais Q mais 1, vocês podem verificar e fazer essa conta, sobre Q menos 1, e isso dá Q a quarta, mais Q ao quadrado, mais Q mais 1. Ora, se eu continuar isso aqui, eu posso obter uma generalização. Obter, obviamente, Q elevado a N, veja que aqui é 4, aqui é 4, né? Opa, aqui é 3, perdão, tá errado aqui. Aqui é 4, aqui é 3, né? Aqui é 3, aqui é 2. Então, se aqui é N, aqui vai ser Q elevado a N menos 1, mais Q elevado a N menos 2, mais etc, Q ao quadrado, mais Q mais 1. Que nada mais é do que essa soma que nós temos aqui. 1 mais Q ao quadrado até o Q elevado a N menos 1. Ou seja, a nossa soma dos N termos, logo, a soma dos N termos pode ser escrito como sendo A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Bom, aqui tem um detalhe importante. A razão, né, é maior do que 1 e na maioria das vezes, ou menor do que 1, mas aqui é para uma quantidade finita de termos. Aqui é para uma quantidade N de termos. Mas nós podemos ter progressões geométricas com infinitos termos. Eu vou limpar, não, vou fazer aqui mesmo. E a soma de infinitos termos de uma PG cuja razão que, né, está entre 0 e 1. Como é que fica essa soma desses infinitos termos? Então, vamos olhar para a soma aqui em cima. Eu vou reescrevê-la aqui. Sn vai ser A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1
mas eu vou multiplicar em cima e embaixo por menos 1. Para quê? Aqui vai ficar positivo embaixo, né? Quando eu multiplicar por menos 1, porque antes estava negativo. Então, para facilitar as contas, isso aqui vai ficar 1. Aí aqui eu troco o sinal, fica 1 menos Q elevado a N. E aqui fica 1 menos Q. Pronto, perfeito. Agora observe que a quantidade de termos é infinita. O primeiro exemplo de PG que eu dei foi um exemplo de uma PG que não tem fim e que a razão está entre 0 e 1. Ali seria um exemplo de calcular essa soma, né? Vou calcular ela daqui a pouco. Mas eu quero uma observação aqui. Vejamos o seguinte. Vamos pegar a razão, se a razão for 1 sobre 10. Quanto é Q ao quadrado? É 1 sobre 100. Q ao cubo é 1 sobre 1000. Q à quarta potência é 1 sobre 10.000. Imagina quanto é Q elevado a um número gigantesco aqui, próximo do infinito. Isso aqui se aproxima de zero, porque aqui vai dar 0,01. Aqui vai dar 0,001. Aqui é 0,0001. Então aqui é tão ínfimo o tamanho que se aproxima do zero. Né? Como vocês não viram o cálculo ainda, mas na verdade o argumento seria dizer o seguinte: se Q está entre 0 e 1, então, vocês vão ver isso no cálculo, o limite de n tendendo a infinito de Q elevado a n é zero. Ok. Então, tendo ideia dessa observação, ou seja, essa potência Q elevado a n vai ser tão pequena, que vai ser próximo de zero, que a gente pode considerá-la como zero. Logo, a soma dos infinitos termos, agora, né? Nós queremos calcular a soma dos infinitos termos. Estou pegando em base na fórmula aqui da soma dos n termos. Vai ser justamente esse limite para n tendendo a mais infinito da expressão A1 vezes 1 menos Q elevado a n sobre 1 menos Q. Então, a soma desses infinitos termos, essa potência aqui vai para zero, então nos sobra A1 vezes 1, que é um A1, sobre 1 menos Q. Um exemplo disso para fechar a nossa aula de hoje. Vamos pegar aqui a PG de razão 1/2, começando com 1. Essa PG aqui. Então, quanto é que seria a soma dos infinitos termos aqui dessa PG? Você não vai passar o dia todo somando, obviamente. Nós temos uma ideia para fazer essa soma, e nós já temos a fórmula, né? É 1 sobre 1 menos a razão, que é 1/2. Então, a razão aqui é 1/2. Então, isso daqui dá 1 sobre 1 menos 1/2. Vou colocar logo direto 1 menos 1/2 aqui dá 1/2. Então, isso aqui dá 2. Nada mais, nada menos é do que a seguinte observação que está acontecendo aqui. Eu tenho um quadrado de lado 1. Aí eu pego e somo mais a metade desse quadrado. A área, né? Aí eu pego e somo mais a metade da metade. Aí eu somo a área aqui, a metade da metade. Eu somo a área da metade, somo a metade da metade, a metade da metade. Esse processo aqui não tem fim. Acontece que a construção disso
vai chegar a construir o quadrado de área 2. Esse quadrado aqui tem área 1, e aí nós estamos somando esse outro pedaço que tem área 1 também, ou seja, o resultado aqui é área 2. Olha só que interessante isso. Isso é fantástico. E aqui a gente vou dar por encerrado a nossa aula. Tá? Então, vou parar aqui a apresentação e interromper a gravação. Até mais.